Tem horas em que a alma entra em silêncio. Você não sente direção, não escuta resposta, não enxerga nenhum sinal. E aí vem aquela pergunta incômoda: o que Deus quer de mim? Esse tipo de dúvida não é só sobre escolhas práticas, como trocar de emprego ou iniciar um relacionamento. É algo mais profundo. É o desejo de estar alinhado com o céu, de fazer parte de algo maior, de não desperdiçar a vida seguindo os próprios instintos. E é exatamente por isso que essa dúvida dói tanto. Porque ela carrega um peso espiritual. Um medo de estar andando fora da rota sem nem perceber. Só que o medo de errar pode nos prender num ciclo perigoso. A gente espera por um sinal perfeito, por uma voz audível, por algo milagroso que tire toda a responsabilidade das nossas mãos. Mas Deus raramente fala assim. Ele trabalha com fé, com rendição, com confiança. E Ele entende quando estamos confusos. Ele não se ofende com a nossa incerteza. Na verdade, é na dúvida sincera que começa o verdadeiro relacionamento com Ele. Quando a gente para de tentar controlar e começa a perguntar com humildade: Pai, o que o Senhor quer de mim agora? Muita gente acha que dúvida é sinal de fraqueza espiritual. Mas na verdade, ela pode ser o início da sabedoria. Porque só pergunta quem quer aprender. Só busca direção quem está disposto a seguir. E só se frustra quem realmente deseja obedecer. Deus vê isso. Ele conhece o coração inquieto de quem quer acertar. E mesmo quando você não tem certeza do caminho, Ele valoriza o desejo de caminhar com Ele. Às vezes, a dúvida que mais te angustia é a oração mais poderosa que você já fez, mesmo que silenciosa. Mas tem uma armadilha nesse processo: a ansiedade de querer entender tudo agora. Deus não revela a sua vontade com pressa. Ele não entrega um plano completo, com início, meio e fim. Porque se entregasse, a gente pararia de confiar nele e começaria a confiar no plano. Por isso ele mostra uma parte. Depois outra. E mais outra. Como se dissesse: anda comigo um passo de cada vez. Eu te guio. E esse jeito de guiar exige coragem. Exige parar de buscar garantias e começar a buscar intimidade. O foco não é entender. É estar perto. Enquanto isso, a dúvida vai sendo transformada em dependência. Você não precisa saber o que Deus quer da sua vida inteira. Só precisa saber o que Ele quer de você hoje. Agora. Nesse momento. Às vezes, Ele só quer que você descanse. Que pare de tentar resolver tudo sozinho. Que entregue. Que confie. Porque enquanto você se angustia por ainda não ter uma resposta clara, Ele já está trabalhando nos bastidores da sua vida. E mais do que te dar um plano, Ele quer te dar paz. A paz de quem sabe que está nas mãos certas. No fim, a dúvida que paralisa também pode ser a porta que abre. Porque ela revela que você está buscando mais do que caminhos. Você está buscando a vontade de Deus. E quem busca de verdade, encontra. Pode não ser do seu jeito, nem no seu tempo. Mas vai vir. A direção vai chegar. Porque Deus não se cala para sempre com quem realmente quer ouvir. E quando Ele falar, não vai restar dúvida, vai restar gratidão. A maioria das pessoas espera que Deus fale com palavras audíveis, visões impactantes ou sinais grandiosos. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, Deus fala de forma sutil. Ele sussurra ao coração, Ele usa circunstâncias, Ele fala por meio de pessoas comuns, de situações simples, de momentos que parecem até banais. E é justamente por isso que tantos não conseguem perceber. Estão esperando algo espetacular, e se frustram quando o silêncio se prolonga. Mas Deus nunca fica em silêncio. Às vezes, somos nós que estamos ouvindo com expectativa errada. Ele pode falar no incômodo que sentimos diante de uma escolha errada. Pode falar naquela paz que invade quando estamos no caminho certo. Pode falar pela leitura de um versículo que salta aos olhos como se tivesse sido escrito só pra gente. Deus também fala usando pessoas, amigos, líderes, até mesmo desconhecidos. E fala também quando tira algo da nossa vida. O não de Deus, por mais doloroso que pareça, é uma forma clara de direção. Às vezes, é a resposta mais segura que Ele poderia nos dar. O problema é que, quando queremos muito uma coisa, a gente tende a filtrar a voz de Deus pelos nossos próprios desejos. Começamos a interpretar tudo como confirmação. Um sonho, uma coincidência, uma frase solta. E aí confundimos o que queremos ouvir com o que Deus realmente está dizendo. Por isso é tão importante estar com o coração limpo, disposto a aceitar qualquer resposta, inclusive aquela que a gente não queria ouvir. Porque a voz de Deus nem sempre vai nos agradar, mas sempre vai nos proteger. Ele também fala através da consciência. Aquela voz interior que nos dá direção, nos adverte, nos conforta.
Muitas vezes, o Espírito Santo está ali, sussurrando coisas simples como: não vá por aí, espere mais um pouco, confie em mim. Mas se estamos ocupados demais, distraídos demais ou teimosos demais, passamos direto por essa voz. A chave não é forçar Deus a falar mais alto. A chave é aquietar o nosso barulho interior para ouvir o que Ele já está dizendo. Deus é um Pai presente, mas Ele não é um Pai que grita. Ele quer intimidade, não espetáculo. Por isso, Ele se revela mais claramente a quem busca com sinceridade, com tempo, com paciência. Ele fala com quem não está apenas curioso, mas comprometido. Com quem não está apenas com pressa de agir, mas disposto a ouvir, mesmo que a resposta demore. O que você precisa entender é que Deus não tem obrigação de responder no seu tempo, mas Ele nunca falha em responder no tempo dele. Então, se você está em silêncio agora, talvez Deus esteja falando de um jeito que você ainda não aprendeu a perceber. Talvez Ele já tenha dado a resposta, só que não da forma que você esperava. Ele não está brincando de esconde-esconde com você. Ele está ensinando você a ouvir com maturidade, com humildade e com fé. E quando você menos esperar, tudo vai fazer sentido. A gente vive num mundo barulhento. São vozes por todos os lados, conselhos, opiniões, redes sociais, cobranças, comparações, e no meio de tudo isso, tentar ouvir a direção de Deus pode parecer impossível. Mas existe um segredo que poucos aceitam praticar: o silêncio. Não o silêncio de simplesmente calar a boca, mas o silêncio da alma. Aquela decisão de se afastar um pouco do ruído do mundo para ouvir a voz de Deus com mais clareza. E isso exige paciência, porque Deus não fala no ritmo da nossa ansiedade. Ele fala no ritmo da nossa entrega. Esperar é difícil. Esperar cansa. A gente quer respostas imediatas, quer saber o que fazer agora, quer tirar a dúvida, seguir em frente e resolver a vida. Só que Deus usa o tempo de espera como uma ferramenta de amadurecimento. Ele sabe que, se nos desse certas respostas antes da hora, a gente não saberia o que fazer com elas. Por isso, em muitos momentos, Ele escolhe se calar. Mas esse silêncio não é um castigo, é um processo. É no silêncio que Deus trata o nosso interior, afasta ruídos, nos faz enxergar coisas que a pressa nunca deixaria perceber. A espera também nos protege de agir por impulso. Quando Deus não responde de imediato, Ele está nos ensinando a confiar, a depender, a não tomar decisões movidas pelo desespero. E é justamente nesse tempo que muitas pessoas desistem. Acham que Deus as abandonou. Mas, na verdade, é nesse tempo que Deus mais trabalha. Ele nos prepara, nos molda, alinha nossos desejos com os dele. A espera é onde a fé é provada, onde a dependência é construída e onde a maturidade espiritual floresce. A direção de Deus nunca é apressada. Ele não tem pressa em nos dar um caminho. Ele tem pressa em nos ensinar a confiar no caminho dele. Quando a gente aprende a esperar com o coração tranquilo, com os ouvidos atentos e com a alma rendida, a resposta vem com mais clareza, mais segurança, mais paz. E muitas vezes, quando a gente menos espera, percebemos que o tempo de espera era a própria resposta. Deus não queria só nos dizer o que fazer. Ele queria nos transformar no tipo de pessoa que saberia como lidar com aquilo que viria depois. O silêncio, então, não é a ausência de Deus. É um convite. Um chamado para parar, respirar, refletir e ouvir o que Ele tem a dizer sem interferência. Às vezes, Ele está só esperando que você desligue o barulho de fora para finalmente entender o que já está sendo falado dentro de você. Porque a direção de Deus não vem apenas da boca dele. Vem do Espírito dele que habita em você. E esse Espírito fala mais forte no silêncio. No fim, quem aprende a esperar e silenciar diante de Deus recebe mais do que respostas. Recebe direção, sabedoria e um coração mais forte. Porque a espera não é um intervalo entre a dúvida e a solução. A espera faz parte da resposta. É no silêncio que Deus constrói a confiança que você vai precisar para viver o que Ele tem para você. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades para quem busca uma direção divina, saber se é Deus que está falando, ou se é só o coração querendo muito alguma coisa. E não é fácil mesmo, porque nossos desejos gritam alto. Quando a gente quer muito algo, é natural começar a interpretar tudo como um sinal. Um versículo lido fora de contexto, uma frase de um amigo, até um sonho, tudo parece encaixar como uma resposta. Mas se não estivermos atentos, podemos acabar confundindo o eco da nossa vontade com a voz de Deus. A voz de Deus nunca contradiz a essência da palavra dele. Esse é o primeiro filtro. Deus não vai te dar uma direção que vá contra princípios de amor, justiça, humildade e obediência. Então, por mais que algo pareça bom ou traga alívio imediato,
Se estiver fora daquilo que Deus já revelou nas Escrituras, não vem dele. Deus não é incoerente. Ele é Pai, mas também é verdade. E Ele ama tanto que, às vezes, vai te dizer não quando tudo dentro de você estiver gritando por um sim. Outro ponto essencial é a paz. A verdadeira voz de Deus carrega paz, mesmo quando a resposta não é a que a gente queria. É uma paz que não depende de lógica, de circunstância, de certeza. É algo que acalma por dentro. Já quando é só o nosso desejo falando, a sensação é diferente. Pode vir ansiedade, pressa, urgência. A vontade de resolver logo, de não pensar muito, de não ouvir ninguém. Deus não age na impulsividade. Ele te dá tempo para refletir, para orar, para confirmar. O diabo te empurra. Deus te conduz. Também é importante observar os frutos. A voz de Deus te leva para um caminho de vida, mesmo quando o trajeto é difícil. Se a escolha que você está prestes a fazer nasce de orgulho, carência, raiva ou fuga, provavelmente não é a direção certa. Deus não vai alimentar o nosso ego. Ele vai nos guiar por caminhos que, ainda que sejam apertados no início, nos levam para um lugar de propósito e crescimento. A voz dele ensina, confronta, transforma. Não massageia o ego, mas molda o caráter. E existe um detalhe que pouca gente fala: Deus confirma a voz dele mais de uma vez. Ele não se incomoda em repetir quando sabe que você está realmente disposto a ouvir. Ele vai usar outros meios. Uma palavra que se repete. Um sentimento que não passa. Um texto que fala exatamente o que você precisa. A questão é, você está disposto a ouvir mesmo que a resposta vá contra o que você quer? Porque, no fundo, essa é a maior prova. A disposição de abrir mão do próprio desejo para seguir o que Deus quer. E nem sempre isso vai ser fácil. Ouvir a voz de Deus exige prática, relacionamento e humildade. Você precisa conhecer a Deus para reconhecer o tom da voz dele. E quanto mais tempo você passa com ele, mais fácil fica discernir. A voz de Deus tem um jeito de tocar que nenhuma outra tem. Ela corrige com amor, direciona com firmeza, e sempre te puxa para mais perto. Não para onde você quer ir, mas para onde você precisa estar. Chega um momento na vida de todo mundo em que parece que o céu está em silêncio. Você ora, espera, busca, mas não vê nada mudando. Não aparece sinal, porta, resposta, nada que indique que Deus está agindo. E aí vem a dúvida: será que ele me esqueceu? É nessa hora que entra a fé de verdade. Não aquela fé que a gente tem quando tudo está dando certo, mas a fé que se mantém firme mesmo quando tudo está escuro. É esse tipo de fé que move montanhas, não porque enxerga o caminho, mas porque confia em quem está guiando. Fé não é sentir. Fé não é ver. Fé é confiar no caráter de Deus mesmo quando a realidade parece estar dizendo o contrário. É como andar num terreno desconhecido com os olhos vendados, mas segurando firme a mão de alguém em quem você confia de olhos fechados. E a verdade é que, às vezes, Deus permite justamente essa ausência de sinais para que a gente pare de depender de confirmações e aprenda a depender dele. Ele quer nos ensinar a andar por fé, não por vista. Porque fé que precisa ver tudo para continuar, não é fé. É controle disfarçado. É muito fácil dizer eu confio em Deus quando a resposta chega no dia certo, quando a porta se abre logo, quando tudo se encaixa. Mas o verdadeiro valor da fé aparece quando nada disso acontece. Quando tudo parece dar errado, quando você está cercado de dúvidas, quando sua oração ainda não foi atendida. É aí que Deus observa: você confia no que eu faço ou confia em quem eu sou? Porque a fé não está baseada no que Deus faz por nós, mas em quem Ele é. Ele é bom. Ele é fiel. Ele é justo. Mesmo quando a vida parece injusta. E tem uma coisa que você precisa entender: Deus nunca te chama para confiar à toa. Se Ele está pedindo para você continuar mesmo sem ver, é porque lá na frente Ele vai te mostrar que todo esse esforço valeu a pena. A ausência de sinal não é ausência de direção. É treinamento. É fortalecimento da alma. É como se Deus estivesse te preparando por dentro para aguentar o que vai vir depois. E quando a promessa se cumprir, você vai olhar para trás e perceber que foi na época do silêncio que você mais cresceu. A fé, nesses momentos, é como uma âncora. Não te impede de sentir medo, dúvida, angústia. Mas te impede de afundar. Ela te mantém firme enquanto o mar da vida está agitado. E mesmo que sua fé seja pequena, Deus ainda pode usar. Porque Ele nunca pediu uma fé perfeita. Ele pediu uma fé real. Mesmo tremendo, mesmo cansado, mesmo sem entender. Fé é levantar e seguir, mesmo com lágrimas nos olhos, confiando que Ele está no controle, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. No final,
Deus sempre honra quem decide crer mesmo sem provas. Quem obedece mesmo sem recompensas imediatas. Quem espera mesmo sem garantias visíveis. E quando a resposta chegar, porque ela vai chegar, você vai entender que o silêncio de Deus não era rejeição. Era construção. Era Ele te ensinando a confiar antes de entender. E isso é fé no seu estado mais puro. Deus é mestre em usar os caminhos menos óbvios para cumprir os planos mais grandiosos. Às vezes, Ele permite que você perca algo para te proteger de um perigo que só Ele viu. Outras vezes, Ele atrasa o que você tanto espera não porque quer te frustrar, mas porque sabe que se te entregasse agora, você não estaria preparado para sustentar. E é exatamente por isso que a rota que Ele traça quase nunca é como imaginamos. O povo de Israel, por exemplo, poderia ter chegado à terra prometida em poucos dias, mas Deus os levou por um deserto de 40 anos. Porque o destino não era só geográfico, era espiritual. Eles precisavam ser moldados, ensinados, provados. E com a gente, não é diferente. Você já parou para pensar quantas vezes orou pedindo direção, e quando Deus respondeu, a resposta parecia um caminho errado? Ele não te deu o que você queria, fechou a porta que você mais orou para abrir, te empurrou para uma situação que parecia retrocesso. Mas hoje, olhando para trás, dá para perceber que foi livramento. Foi cuidado disfarçado. Deus nunca erra, mas frequentemente Ele confunde os que confiam apenas na lógica. Porque Ele não quer que você entenda tudo. Ele quer que você confie. E confiar é continuar andando mesmo quando o caminho parece estranho demais para fazer sentido. O que mais confunde é que, nesses caminhos, muitas vezes Deus se cala. Ele não explica de imediato, não revela o plano todo, não mostra a linha de chegada. E é aí que muita gente desiste. Acha que errou, que Deus se afastou, que perdeu o rumo. Mas, na verdade, esse silêncio é um convite à confiança. Deus está te treinando para seguir a direção dele, e não os seus próprios mapas. E quanto mais você se entrega ao controle dele, mais vai perceber que tudo tem propósito. Até o atraso. Até a curva inesperada. Até o não que pareceu injusto na hora. No fim, os caminhos de Deus não são sobre lógica, são sobre transformação. Ele te leva por trilhas estranhas para trabalhar o seu caráter, para curar o que estava escondido, para alinhar o seu coração com o coração dele. Às vezes, Ele não quer só te conduzir até uma promessa, Ele quer te transformar na promessa. E esse tipo de processo exige coragem para andar no escuro confiando que a mão que te guia sabe exatamente para onde está te levando. Caminhos estranhos, sim. Mas guiados por um Deus que nunca erra de direção. Deus é espiritual, mas também extremamente prático. E uma das maneiras mais comuns que Ele usa para nos direcionar está nas coisas simples do dia a dia. Pessoas, oportunidades e percepções internas. Tem gente que entra na nossa vida de forma tão natural, mas depois a gente percebe que foi uma resposta. Uma conversa que trouxe clareza, uma amizade que despertou coragem, alguém que, sem saber, falou exatamente o que você precisava ouvir. Deus usa pessoas comuns para cumprir propósitos eternos. E, se você estiver atento, vai perceber que muitos encontros não são coincidência, são estratégia divina. As portas que se abrem ou se fecham também são formas diretas pelas quais Deus comunica sua vontade. Às vezes, você está orando por uma direção, e de repente, surge uma oportunidade inesperada. Algo que você nem estava buscando, mas que se alinha com aquilo que Deus já vinha tratando no seu coração. Outras vezes, por mais que você tente, algo simplesmente não acontece. E isso não é rejeição, é proteção. Quando uma porta não se abre, mesmo com todos os seus esforços, talvez Deus esteja dizendo, esse não é o seu caminho. Confie em mim. E existe ainda algo mais sutil, mas extremamente importante, a percepção interna. Sabe aquela sensação estranha de que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo por fora? Ou, ao contrário, aquele sentimento de paz tão profunda que você não consegue explicar? Isso é o Espírito Santo comunicando com você por dentro. Deus não grita. Ele toca o coração. E esse toque muitas vezes é discreto, mas inconfundível. Só que para perceber, é preciso estar com a alma quieta e o coração sensível. E isso só vem com intimidade e tempo com Ele. O segredo está em não separar o espiritual do cotidiano. Deus não fala apenas em cultos, orações longas ou experiências sobrenaturais. Ele fala enquanto você dirige, enquanto conversa com alguém, enquanto trabalha, enquanto lê. A vontade dele não é um mistério escondido num lugar distante, ela está nas sutilezas do dia a dia. O que você precisa é aprender a discernir. E discernir não é ter todas as respostas.
É estar disposto a perguntar sempre: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar nisso aqui? No fim, Deus te guia mais do que você imagina. O problema é que, muitas vezes, estamos esperando algo espetacular e ignoramos o que é essencial. Então, preste atenção nas pessoas que Ele tem colocado no seu caminho, nas portas que se abrem ou se fecham, e nas percepções que surgem quando você ora com sinceridade. Porque, mesmo que você não perceba de imediato, Deus está o tempo todo te conduzindo, através de tudo e de todos. É difícil aceitar quando uma porta que a gente tanto queria se fecha, principalmente quando acreditamos que era aquilo que Deus queria para a gente. A primeira reação costuma ser a frustração, a tristeza, até o sentimento de rejeição, como se Deus tivesse nos abandonado ou estivesse nos punindo. Mas é importante entender que quando Deus fecha uma porta, Ele não está te castigando. Na verdade, Ele está cuidando, protegendo e redirecionando você para algo melhor, mesmo que você não veja isso agora. Imagine um pai que vê o filho prestes a cair num buraco e o segura antes que ele dê o passo errado. A porta fechada é exatamente isso, um cuidado amoroso para evitar que você se machuque, mesmo que, naquele momento, pareça injusto ou difícil de aceitar. Deus tem uma visão que ultrapassa o nosso alcance e sabe o que é realmente melhor para o nosso crescimento e felicidade. Às vezes, o que a gente quer nem sempre é o que vai nos fazer bem a longo prazo. Essa experiência pode ser dolorosa, mas é uma oportunidade para aprender a confiar no tempo e no propósito de Deus. Ele está dizendo: confie em mim, mesmo que você não entenda agora. E essa confiança é o que vai te sustentar para seguir em frente, mesmo sem a porta que você imaginava aberta. Porque na vida, as portas certas se abrem no momento certo, para o lugar certo, com as pessoas certas. Além disso, portas que se fecham muitas vezes são convite para olhar para dentro. O fechamento pode ser um chamado para reavaliar, crescer, se preparar melhor para a próxima etapa. Deus não quer só te levar adiante, Ele quer que você esteja pronto para o que vem depois. E isso só acontece quando a gente aceita que o que parece um fim, na verdade, é um começo disfarçado. Então, quando uma porta fechar, não encare como um fim definitivo ou um castigo. Veja como uma resposta amorosa de Deus que te protege, que te prepara e que te redireciona para um caminho que, mesmo que estranho no começo, será muito melhor do que você podia imaginar. Confie nisso. Uma das coisas mais difíceis para a gente aceitar é que o tempo de Deus não bate com o nosso. A gente quer tudo rápido, logo, para ontem. Quer respostas imediatas, mudanças instantâneas, soluções que aconteçam na hora. Mas Deus trabalha com um relógio diferente, um tempo que nem sempre a gente entende, mas que é perfeito para o que Ele quer fazer na nossa vida. Essa diferença pode parecer frustrante, mas na verdade é uma bênção disfarçada. Quando a gente começa a entender que o tempo de Deus não é o nosso, começa a enxergar que a demora não é sinal de esquecimento, nem de fracasso. É uma oportunidade para crescer, aprender, se preparar. É como esperar a fruta amadurecer. Se você colhe antes da hora, ela vai ser amarga, sem sabor. Mas quando ela está madura, pronta, o sabor é doce e traz satisfação. Do mesmo jeito, Deus vai te dar o que você precisa no tempo certo, não antes. Essa percepção nos liberta de uma ansiedade enorme que paralisa e tira a paz. Porque quando queremos controlar tudo e acelerar os processos, só aumentamos a pressão sobre nós mesmos. Mas entender o tempo de Deus é entender que Ele está no controle, que Ele sabe o que faz, e que a melhor coisa que a gente pode fazer é confiar e descansar. Não é passividade. É uma entrega ativa, que mantém a fé mesmo na espera. Além disso, o tempo de Deus também é uma forma de preparar nosso coração. Muitas coisas só fazem sentido depois que passamos por um processo, por um amadurecimento. Deus sabe exatamente quando liberar o que pedimos, porque quer que estejamos prontos para receber e administrar aquilo. Isso é libertador, porque tira de nós a ansiedade de termos que entender tudo agora. Podemos relaxar, porque Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. No final, o segredo é lembrar: Deus nunca se atrasa, Ele não perde o controle, Ele não esquece de você. O tempo dele é perfeito, e aprender a confiar nele é a chave para uma vida cheia de paz, mesmo diante da dúvida e da espera. Essa é talvez a lição mais difícil, mas também a mais libertadora: confiar antes de entender. Muitas vezes, a gente quer respostas claras, garantias, planos bem desenhados. Quer ver o mapa completo antes de dar o primeiro passo. Mas Deus trabalha diferente. Ele pede que a gente confie nele mesmo quando não sabe onde o caminho vai dar. Ele pede que a gente caminhe com fé, mesmo no escuro. Confiar antes de entender significa aceitar que não vamos ter todas as respostas,
que nem tudo vai fazer sentido na hora. Que vai ter curva, vai ter obstáculo, vai ter momentos de incerteza. Mas que, se a gente segurar firme, a cada passo Deus vai nos mostrar mais um pedaço do propósito. É um processo de descoberta que acontece enquanto a gente caminha. Essa confiança é como uma ponte entre o medo e a esperança. Ela nos permite seguir em frente mesmo quando a dúvida aperta, quando a insegurança bate, quando o coração quer desistir. E é justamente nessa entrega que Deus começa a agir de forma poderosa. Porque Ele não quer só que a gente entenda o propósito, Ele quer que a gente viva o propósito. E viver o propósito é uma aventura de fé, não de certezas. No final das contas, confiar antes de entender é o que nos conecta profundamente com Deus. É o convite para uma caminhada diária, onde cada passo revela um pouco mais da vontade dele. E mesmo que a gente tropece, mesmo que a gente erre, Deus está ali, segurando nossa mão, guiando nosso caminho, nos dando forças para continuar. É na confiança que a gente encontra paz, propósito, acima de tudo, a certeza de que estamos no caminho certo, mesmo quando não vemos o destino.